Meu nome é Anderson Giovanni, vou falar para vocês sobre semiologia oftalmológica, os cuidados, aquilo que o médico tem que ter como atenção maior, redobrada, e apresentar para vocês o valor de alguns dados semiológicos, a importância da semiologia, de se cumprir todo o roteiro da semiologia oftalmológica no caso. Bom, a semiologia, a anamnese oftalmológica, ela é um roteiro, ela é o principal elo de ligação entre o médico e aquele paciente quando ele está buscando ali uma informação, um tratamento. Então, ele é importante para a aderência ao tratamento, para a confiabilidade entre o paciente e aquilo que vai ser proposto para ele como tratamento, por exemplo, né? A anamnese, ela faz parte do prontuário médico, que é o quê? É um conjunto de documentos padronizados e ordenados, de forma que ele vai ser guardado durante anos como um documento. E a guarda do prontuário serve tanto como instrumento legal, né, de defesa do paciente, também para esclarecer a evolução de uma patologia, de uma doença com o passar do tempo, por exemplo, né? Para você ter uma boa conduta, uma boa prática, alguns conselhos devem ser observados, devem ser cumpridos. O primeiro dele, que a gente pode colocar assim como o primeiro mandamento para evitar a má prática oftalmológica, é esgotar toda a pesquisa. Como é que é feito isso? Você deve ter um roteiro que você tem que cumprir. Do momento que o paciente entrou no consultório, ali já começou então a relação entre o médico e o paciente. E dentro da consulta, da anamnese, o questionário que você vai submetê-lo, os exames, tudo isso tem um roteiro que você tem que guardar, você tem que ter aquele padronizado para você respeitar, observando também a técnica, né? Não dá o diagnóstico sem esgotar essa pesquisa. Essa pesquisa pode ser através do exame, às vezes durante a consulta vai ser observado a necessidade de pedir um determinado exame para você fechar, para você ter a confirmação do diagnóstico. Então você deve dar o diagnóstico só quando você tiver realmente a confirmação, talvez, do diagnóstico com exame complementar, por exemplo, né? Observar também as condições mínimas necessárias para a aplicação de terapêutica ou ato cirúrgico. Para você indicar, por exemplo, um tratamento, uma intervenção cirúrgica, você tem que aguardar esses documentos, esses exames, para aquilo te servir como instrumental para a sua defesa futura ou para justificar alguma dúvida que o paciente vier a ter. Você não pode agir nunca, você nunca pode sair fora daquilo que a sua prática recomenda. Você não pode extrapolar muito a oftalmologia. Às vezes, o paciente tem alguma descompensação, por exemplo, clínica, você deve evitar fazer alguma intercorrência, por exemplo, numa medicação. Aí é preferível, às vezes, se ele faz um tratamento com um endocrinologista, você encaminhá-lo, por exemplo, para um endocrinologista. Então, você tem que ter cuidado com relação a não extrapolar muito a sua prática, aquilo que a sua profissão recomenda, né? Salvo em algumas ocasiões que para você extrapolar pode ser uma necessidade diante, por exemplo, da falta de uma interconsulta, por exemplo, numa cidade do interior, alguma coisa assim. Você deve, todo mundo já sabe disso, ver falando dos problemas que tem hoje em dia com o uso de mídia social, não dar consulta nem prescrever, por exemplo, por telefone. Ainda com a discussão da telemedicina hoje em dia, você tem que ter muito cuidado entre você estar recomendando um procedimento ou recomendando um determinado uso de medicação, por exemplo, e aquela medicação poder dar, por exemplo, uma reação alérgica. Então, tem que se resguardar nesse sentido, principalmente enquanto ainda não é regulamentado a telemedicina, a não prescrever por telefone, que isso ainda está lá no Código de Ética, ainda é vedado ao médico, né? E você também tem que acompanhar a evolução terapêutica ou cirúrgica pessoalmente. O paciente diz respeito ao médico assistente, né? Então, observar a técnica, uma das coisas que você tem que olhar é isso aqui. Você tem que acompanhar a evolução terapêutica. Então, eu atendi um paciente na urgência e eu julguei que eu deveria modificar um colírio que ele está utilizando.
Eu não posso, normalmente, você não deve passar para um outro colega avaliar. Você que começou, você que é o médico assistente do início, meio e fim. Então, você iniciou o tratamento, acompanha a evolução e dá alta ambulatorial ou alta cirúrgica daquele paciente. As mudanças, a transferência de um para outro, do ponto de vista ético, do ponto de vista médico, não depõe a favor do médico. Isso aí, o segundo mandamento, essa é uma regra importante: não inventar ou improvisar procedimentos, a não ser os de urgência, que não sejam reconhecidos pela comunidade médica e científica, para procedimentos, pesquisas, condutas ou terapêuticas novas, observar antecipadamente aquilo que é regra, aquilo que é mandatório fazer, pedir autorização, o consentimento do paciente, isso é regra. O médico não deve inventar, por mais, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, tentar fazer algo que não seja fora do padrão. Todo mundo sabe, tudo aquilo que não é padronizado ou off-label, tem que ter uma autorização ainda do paciente, ele tem que estar ciente daquilo, e ele tem que dar autorização por escrito, com testemunha. Então é um complicador. O médico tem que estar bem atento com isso aí, não inventar, né? Outro mandamento fundamental é anotar tudo. Já é sabido, todo mundo já viu falar isso durante o curso de formação aí como médico, da importância do prontuário, da importância da anotação dos dados, daquilo que seja relevante, mas tudo que diz respeito ali à consulta, tudo aquilo que é acordado, que é explicado, tem que ser colocado no prontuário. Até o nome da medicação, o nome comercial que você por acaso tenha prescrito, é fundamental colocar. E tudo que você colocar ali, se você recebeu um paciente que teve um descolamento de retina, ele está sendo encaminhado por um colega, você está atendendo ele de urgência, aquela carta, aquele papel que o médico te encaminhou, você grampeia, é um comprovante daquilo, da veracidade daquilo que você está anotando lá no Então, exames laboratoriais, um ultrassom, o relato de um colega que está ali trazendo esse paciente, que está ali endereçando esse paciente, tudo tem que ser anotado e tem que ser anexado como arquivo, não? O prontuário médico, vocês têm que ter isso em mente, é o principal documento, é a arma também de defesa do médico. Ali de lime, ele pode ter alguma dúvida futura do tratamento, ele voltar, ele relembrar o porquê de ter dado determinada opção terapêutica, ou qual foi a terapêutica que ele empregou naquele momento. Então é fundamental ter tudo anotado, inclusive os retornos. Você pode colocar, agendei retorno para tal data, o paciente não compareceu naquele dia, aí ele apareceu 2, 3 meses falando que ficou com uma cicatriz decorrente da cirurgia, mas foi você que tirou o ponto. Se tirou o ponto, o procedimento, você retirado o ponto, sem intercorrência, tudo isso anotado. Todas as condutas terapêuticas, igual eu disse, reações e intercorrências observadas durante o tratamento, apresentou alergia, o que fez você mudar do medicamento A para B, tudo isso anotado, escrito, e se for necessário, se tiver disponível, registrar em vídeo, fotografia, arquivos, relatar as intercorrências, a fala, a dúvida que o paciente colocou, o questionamento, tudo isso anotar tudo. Esse é um mandamento fundamental para evitar a má prática, para se defender também. E o quarto mandamento, eu já falei algo sobre ele, que é informar. O paciente tem que estar ciente de tudo o que está acontecendo, né? Então a consulta oftalmológica, ela tem um começo e no final, quando você vai colocar o diagnóstico, você vai colocar a terapêutica que ele vai ter que fazer, tudo justificando a sua informação que você acabou de dar para ele. Você deu o diagnóstico, então você propõe o que é que ele tem que fazer, qual que é a terapêutica que ele vai ter que empregar. Então, se o paciente ele usa determinada medicação, ele tem que saber por que ele está usando, por quanto tempo ele vai usar.
Aquela blefarite, por exemplo, ela é crônica, ele tem que estar ciente que ela é crônica, porque ele vai tratar por 10, 14 dias, não vai melhorar, ele vai achar que aquele medicamento que você prescreveu, aquela conduta que você fez, foi insuficiente. Às vezes, explicando para ele o caráter crônico, a repetição, a exacerbação, o uso da limpeza, enfim, as orientações que o médico vai colocar, vai melhorar, inclusive, a relação médico-paciente. E isso também diz respeito ao acompanhante, principalmente quando é um menor ou um incapaz que está sendo o principal consultado, o familiar dele vira e mexe, é a principal fonte de questionamentos ou de problemas futuros, né? Então tem que estar ciente, informando ao paciente e seu acompanhante, e bastante atenção com relação aos menores de idade e ao incapaz. Outro mandamento com relação a consultar colegas, a interconsulta. Você é um especialista de retina, seu paciente está com glaucoma, você pedir uma interconsulta, uma sugestão, será que há algo mais a se fazer, alguma coisa que ficou naquele tratamento que está precisando ser aprimorada, você precisa de alguma consulta, encaminhar uma interconsulta, é fundamental isso aí. Dar tratamento até os limites das suas condições. O médico tem que saber até onde ele pode ir, quando possível, necessário, em casos mais complexos, encaminhar para outros colegas, para outros serviços, outros colegas, para eles, através da informação, do ponto de vista daquela área que ele está avaliando para você, você corrigir ou acrescentar ao tratamento. E baseado nisso, quando você for consultado por um outro colega, assim como o colega não deve interferir, modificar a sua terapêutica ou o seu tratamento, também você não pode fazer a mesma coisa. Então tem que lembrar disso aqui, não suspender, modificar, né, aquilo que foi iniciado pelo seu médico assistente, né? Se houver alguma discrepância, alguma coisa que interfere, uma medicação que está interferindo na patologia em si ou naquilo que você está fazendo na interconsulta, você comunicar ao médico o motivo. Essa é a forma correta de se agir, né? Conscientizar e treinar a equipe. Olha, você tem que estar sempre em mente que a gente trabalha em equipe, é uma enfermagem, é a secretária do seu consultório, né? Então, o médico pode estar agindo com o maior rigor técnico, ele agindo de uma maneira correta, fazendo tudo corretamente, mas a consulta sai tudo errada. Por quê? A questão, por exemplo, da midríase, né? Às vezes o médico recebeu o paciente, fez o exame, por exemplo, né, sobre cicloplegia, pingou uma gota de um colírio, em vez de pingar as 3 gotas, pingou uma, a técnica esqueceu, ela viu a midríase e achou que estava bom, achou que aquela midríase não é sinônimo, por exemplo, de cicloplegia, ela pode confundir-se, achar que está com a pupila dilatada, então já está bom. Então ele está com a pupila dilatada, mas ele não está cicloplegiado. Então aquilo vai interferir, por exemplo, numa hipermetropia, no cálculo que você vai fazer. Se você pode estar pensando que ele está cicloplegiado e não está. E isso pode modificar. Isso é um exemplo, né? Assim as medidas também com relação aos exames. Em algumas clínicas e hospitais, alguns exames complementares não são realizados propriamente dito por um médico, normalmente uma técnica de enfermagem, ou um enfermeiro, ou até mesmo um biomédico. Então tem alguns detalhes na técnica da realização do exame que, se não for respeitado, o mau posicionamento, por exemplo, num autorrefrator, pode induzir a mudança, por exemplo, todo mundo sabe disso, do eixo, do astigmatismo, ou medidas equivocadas do poder, do grau do óculos que você vai prescrever, uma topografia mal posicionada do paciente, não guardado os cuidados para uma boa qualidade do exame, pode resultar também num exame de uma qualidade ruim, né? E então o médico tem que ter ciência de tudo aquilo que é realizado na clínica, no trabalho, da admissão até a alta do paciente,
E ele deve ficar atento ao quê? Com o trabalho também dos auxiliares, chamando, conversando, porque se um colega médico ou um auxiliar, ele pode pôr simplesmente tudo a perder, à medida do possível, que tem todo um roteiro para se cumprir e na possibilidade de romper, de ter algum erro nisso aí, você pode julgar um exame equivocado, ele pode realizar um procedimento baseado em medidas equivocadas. Então é fundamental, todo mundo está treinado e está consciente da boa prática, do que é a boa prática, está tendo todo mundo revisando e ficando atento com relação a isso, né? Sigilo e descrição. Esse é um outro mandamento. A saúde e a intimidade do paciente devem ser sempre preservadas, né? Então, na discussão de caso, cuidado, por exemplo, quando tiver mais de um colega médico dentro da sala e se tiver mais de uma pessoa, mais de uma família ou acompanhante, o paciente é seu acompanhante. Então, dependendo da natureza daquilo que você vai revelar, às vezes tem outra pessoa que está aqui na sala, está aguardando, então não pode ficar atento com aquilo. Se for fazer só um procedimento, só um exame, sem nenhum diagnóstico, aí tudo bem, mas tem que guardar essa questão da privacidade do paciente, isso é fundamental. E sigilo e descrição desde os exames, na revelação dos resultados, isso aí é fundamental, não só com relação ao dia a dia do hospital, mas também com pesquisas e relatos, estudos, tem que ficar bem atento com relação a isso. Atestado e documento. Médico, de uma maneira geral, eles podem pensar, principalmente aquele que não exerceu, não teve oportunidade ainda de exercer a prática clínica, que atestado é algo que passa batido, que não tem nenhuma complicação. É um engano. Porque se fosse só pegar número e carimbo, a pessoa pega uma vez e mandaria fazer o carimbo e sairia pegando atestado e folgando 7, 10 dias. Não é assim. Então, a maior parte das empresas, elas têm um médico da empresa, né, que ligam e eles conferem. Um médico, ele pode conferir a autenticidade de um atestado. E não é raro já ter tido problema com relação a isso. Olha, você vai conferir, aquele paciente não foi atendido, não tem nenhum registro médico. Então, o atestado de saúde, o atestado médico, tem que ter muito cuidado. Então, quando vem uma pessoa, você pode dar atestado para minha prima ou para o acompanhante que perdeu, cadê o documento? Ele está aqui, conferir, ver se a pessoa está aqui. Por quê? Você vai falar, não, ele está ali lanchando, pode ir para vir cá. O paciente saiu, não está lá na sala, será que ele está ali mesmo? Ou o acompanhante, ele já foi, olha, não está presente. Se você falar que ele esteve ali em consulta médica naquele horário, uma declaração de comparecimento ou um atestado, se ele tiver qualquer problema fora, né, você acabou de atestar que naquele momento ele estava ali. Isso tem implicação jurídica, obviamente, né? Atestado frio, né, é um dos maiores motivadores de processos penais, né? Por questionamento com relação a indenizações, a crimes. Então é uma dor de cabeça que o médico tem que ter. Não é à toa que o CRM tem um controle restrito mesmo, né, da questão da manufatura de carimbos, e tem aqueles vários números, né? Hoje em dia não é só um número que a pessoa carrega, tem um número de controle. Então, assim, muito cuidado, não deixar o carimbo na mesa, às vezes sair, vai para algum lugar e deixou ali, ou deixar na gaveta. Esses cuidados básicos é fundamental, porque documento, relatórios, ficar bem atento com relatórios, né? Tem que dar, é direito do paciente ter o relatório, sim, mas você tem que ter bastante cuidado com aquilo que você está escrevendo, né? Não fornecer receita para paciente que você não examinou, clínico ou oftalmológico. Então isso aí é só um lembrete, né? Todo médico tem que ter isso como regra, né? A gente tem que tomar cuidado, inclusive com os familiares, né? Outro ponto importante é esclarecer os custos, né? Se o paciente vai fazer algum procedimento que vai ter que pagar, então ele está lá com catarata, você falou lá um valor, tem que ficar claro, aquilo é para cada um dos olhos, por exemplo, né?
Olha, tem mais, aquilo tem incluído o quê? Tem incluído os retornos, tem incluído a taxa do hospital, aquilo é só o honorário, aquilo tem incluído algum outro valor que ele vai ter que complementar ou não, o que não está incluído, tem que ficar muito bem definido, cada olho, são os 2 olhos, muitas vezes com um orçamento por escrito, e especificando bem isso para não ter dor de cabeça, não? O médico e a esperança, o 10º mandamento, né? Assim, igual eu comecei relatando para vocês que a semiologia, o prontuário médico, na verdade, né, dentro da semiologia, o roteiro semiológico aí da feitura do prontuário, né, você tem que ter uma relação boa com o paciente que começa no momento que você chama. Às vezes você está ali chamando o paciente, você vai lá, vai na sala de espera, naquele momento quando você dá o bom dia, aí às vezes o paciente veio, acordou de madrugada, enfrentou o ônibus lotado, né? Ou você teve que sair 4 horas da manhã para você estar atendendo ele 9 horas ou 10 horas da manhã, então ali já está, dependendo da condição dele, já está estressado, aborrecido, e aí você já vai, bom dia, ele te respondeu, ótimo, né? Você vai com calma, já vai conversando. Essa pessoa não te respondeu ou te deu uma resposta ruim, né? Ou simplesmente não respondeu, ou qual que é a recomendação? Você ainda continuar, você vai ter um outro trabalho, talvez maior com aquele paciente, dedica um pouco mais de carinho, tem uma visão um pouco mais humanizada, né? Lembrar que 10% da população tem problema psiquiátrico de uma maneira geral, então esse paciente que tem a depressão, algum outro distúrbio psiquiátrico, ele pode estar tendo um momento ruim, ou pode estar tendo naquele dia, um dia infeliz, né? Então, e a gente, o médico, não, ele tem que se proteger, ele tem que estar ali desempenhando o papel dele, não pode deixar, ele também tem um problema dele, mas não pode afetar. E você ter essa proximidade com o paciente, essa identificação, essa empatia com o paciente é fundamental. Se ele já vem agressivo e já começa você também com uma agressividade, ou você retribuindo, vou falar assim, com a mesma moeda que às vezes o paciente está lhe consultando naquele momento, está despendendo até você, o que é fundamental é você tratar com urbanidade, carinho, atenção, esse lado mais humano. Porque se você for na mesma moeda com ele, aí a relação médico-paciente não vai existir, né? Aí quando vai ser da terapêutica, ou a propedêutica que você vai sugerir, ele pode não fazer, ou pode não ter aquela confiança que aquilo que você está preconizando, que você está recomendando, pode não ser, não pode ter aderência, por exemplo, ao tratamento, né? Bom, o prontuário médico, prontuário oftalmológico, né, ele tem uma composição que todo mundo já sabe, que começa com a identificação do paciente, a queixa, logo depois a história da moléstia atual, a história pregressa. Então eu vou falar cada um desses pontos, o que é mais importante, o que é o relevante na oftalmologia, igual eu disse anteriormente, né? A consulta oftalmológica, ela começa quando você está chamando o paciente. Às vezes o paciente ele demora, ele tem uma dificuldade para andar, ele tem uma paralisia de um lado do corpo. Você observa quando você está conversando com ele que ele tem uma dificuldade na fala, uma paralisia facial, ele tem uma mobilidade mais reduzida. Então tudo isso vai te ajudar não só na composição também do diagnóstico, mas também na decisão da terapêutica e da propedêutica que você vai fazer, né? A identificação, o que é o importante? Nome, idade, sexo, naturalidade e procedência. Nome, observar bem, com bastante atenção a isso. Igual eu conto para os residentes aqui na fundação. Num certo dia, eu chamei Mabel Cristina, numa quarta-feira de manhã, e na metade da consulta, entrou a dona Mabel Cristina, na metade da consulta eu descobri que não era a dona Mabel Cristina que estava consultando. Quer dizer, ela se chamava Mabel Cristina, mas naquele dia, no mesmo horário, havia 2 Mabel Cristina marcadas para mim no mesmo dia. Isso para mim deve ter uns 10, 15 anos que aconteceu, eu nunca vou esquecer.
Então, pelo nome, esses nomes mais comuns, apesar que Mabel, Cristina, não é um nome tão comum, mas ainda assim aconteceu isso. Então, chamar pelo nome até o sobrenome da pessoa, conferir a idade, né? Porque algumas doenças têm aspecto da idade são mais comuns no jovem, ou mais comuns no idoso. Então a idade pode fornecer ou pode te induzir, vamos falar assim, a algumas patologias que são mais comuns em determinadas idades, né? O sexo, a naturalidade principalmente com relação ao caráter endêmico de determinadas patologias em determinadas localidades, né? Então, se o paciente, por exemplo, ele está consultando porque o olho está coçando, o olho está vermelho, aí você vai na naturalidade dele, ou de onde ele está vindo, a procedência dele. Ele mora em São José da Lapa, por exemplo, aqui na Grande BH, lá com a indústria cimenteira, liberação de pó. O problema da alergia é crônico, então ele pode estar tendo o quê? Um fator ambiental, que a naturalidade dele, onde ele vive, está sendo o principal indicador dele, ou um fator ambiental seja o mais importante no caso da patologia que ele está vindo ali consultar naquele momento. Outro dado que é importante também é a profissão, né? Então você tem que saber a profissão do paciente, porque certas atividades predispõem a certos problemas. Então, por exemplo, ele trabalha com computadores, o paciente trabalha em telemarketing, numa sala com ar-condicionado, e aquele ar-condicionado ele fica ali trabalhando o dia inteiro, 6, 8 horas seguidas, né? Então, trabalhar com computador, algumas pessoas com atenção fixa em determinado ponto, a pessoa não pisca normalmente, o ritmo de pisca dela é reduzido, então essa pessoa vai ter um ritmo mais lento, vai favorecer um olho arder, um lacrimejamento reflexo excessivo, um ardor, um queimor dos olhos, pode ser a explicação, mas naquele ambiente ele ainda, por sinal, ele tem o ar condicionado que reduz ainda mais a umidade, então a profissão dele pode ser relevante. Sempre você saber detalhes do trabalho dele, né? Ele é um músico, por exemplo, então para mim é relevante na hora da prescrição de uma adição, eu vou prestar atenção, eu vou querer saber se ele trabalha com pedestal, na hora dele ler a partitura, qual a distância que ele trabalha, porque se eu colocar uma adição para perto na distância normal, aí aquilo vai ser frustrante para ele. Às vezes ele vai ver J1, né? Com mais 2,50, mas ele não consegue ler a partitura. Então, aí a adição talvez vai ter que ser 1,25 ou 1,75 para ele ficar com o ponto dele mais distante, para ele poder ler a partitura, né? Então, uma série de pontos que a gente vai desenvolvendo e aquilo vai acrescentando, né? Bom, na queixa principal é a história da moléstia atual. Na queixa principal é a chave da queixa do paciente. O paciente, no momento que ele veio te procurar, ele veio por um motivo. Ele quer saber como resolver aquele problema. Às vezes, o motivo que ele está indo consultar nem é o mais importante no final da consulta, mas aquela consulta que ele está indo, que ele foi ali no especialista, que ele procurou, que ele pagou pela ardência do olho. Às vezes você no exame você achou um glaucoma avançado, mas ele está consultando primeiro, foi pelo ardor, pelo olho vermelho. Então você tem que dar satisfação, guardar bem, ele consultou, foi primeiro esse motivo. Você vai explicar, olha, no seu exame, seu ardor é por causa disso, pelo seu trabalho, que você trabalha num ambiente com ar-condicionado, então você está com a blefarite que está levando você a ter um olho seco, mas no seu exame também eu encontrei uma alteração na pressão no fundo do olho, esse problema é grave. Então, assim, você dá a satisfação do motivo principal da consulta e explica também e acrescenta sempre no finalmente lá na consulta, na hora que você vai solicitar tanto a propedêutica quanto realizar a terapêutica, você vai explicar o motivo da consulta principal, a queixa principal dele e os secundários também, que são, às vezes são até mais relevantes, vai fazer o tratamento explicando para ele também. Então, os sintomas principais você tem que anotar, a data, quando começou, o período que
que ele consegue marcar, tem quanto tempo, são dias, horas, semanas, meses, está progredindo, como é que está sendo essa progressão, o início então foi agudo, subagudo, já teve isso antes, quanto tempo durou, né? Tem alguma coisa que piora, o meu olho arde, fica vermelho quando eu vou ao shopping, né? Quando eu estou no cinema, ou só quando eu vou ver televisão, quando eu estou dirigindo, né? Aí você vai perguntar, você dirige com ar-condicionado, você usa o ar-condicionado e a janela aberta, porque às vezes pode ser o ar-condicionado, a janela aberta que está ressecando, a umidade do ar baixa, mas outras vezes pode ser o quê? Um fenômeno, ele com a ansiedade dirige tensamente ali, a visão dele tensa ali durante a direção, que ele não pisca, o movimento de piscar não é o suficiente, e aí o olho resseca, e aí ele tem um ardor e o olho fica vermelho e às vezes dói. Então, o olho vermelho pode ser relacionado com algo, a forma dele se comportar diante da televisão, ele fica com a atenção tão presa que ele não pisca os olhos, por exemplo. Então, você vai fazer essas ligações, é importante saber tudo isso, né? Se tem fatores associados, o momento que acontece, há quanto tempo, isso é fundamental para você fazer o diagnóstico. A história pregressa é fundamental, você saber o que? Se ele usa algum medicamento, né? Ele é hipertenso, ele é diabético, ele usa insulina, ele usa comprimido, há quanto tempo que ele é diabético? E essa diabetes dele está controlada? Qual foi a última? Ele faz controle com um endocrinologista? Qual foi a última vez que ele mediu a glicemia dele? A diabetes, ela tem um fator do controle glicêmico que é o fundamental, e tempo também. Então, às vezes o paciente tem 20 anos e ele é melhor controlado, o fundo de olho dele é melhor do que um paciente que tem 1 ano, por exemplo, né? Mas, sem sombra de dúvida, o fator tempo é importante. Então, é fundamental você anotar não só a presença da patologia, mas o tempo que ela está em tratamento daquela doença, né? Então, a hipertensão, a doença tireoidiana, todas elas são relevantes e são muito frequentes. A doença tireoidiana, por exemplo, o hipotireoidismo, ele cursa normalmente com o olho seco. Mais do que você saber as doenças, é também o tratamento. O tratamento, por exemplo, de boa parte dessas doenças podem usar drogas que, de uma maneira geral, elas afetam a produção de lágrimas. Aí a pessoa pode ter secundariamente, às vezes ao uso de 1, 2 ou 3 categorias de medicamentos, um olho seco. Vícios como tabagismo, etilismo, né? Ou até mesmo vícios alimentares também estão relacionados com algumas patologias. Uso de óculos, cirurgia, ele já fez cirurgia oftalmológica, tem alguma doença que ele já tratou, já teve diagnóstico, tudo isso é fundamental e é importante ter anotado no prontuário do paciente. O objetivo do exame oftalmológico, então, é detectar e tratar problemas como estrabismo, erro refracional, identificar e tratar glaucoma, catarata, patologias do polo posterior e também a cegueira. Tentar reabilitar sempre o paciente dessas alterações, né? Bom, então vamos começar com a acuidade visual. Como é que tem que proceder para a medida da acuidade visual? Tem que ser medida a acuidade visual sem e com correção. Então o paciente entrou com os óculos, medir a acuidade visual sempre, olho direito, olho esquerdo, sem a correção, depois com correção. Medir para longe e também medir para perto. A avaliação refratométrica, ela é dinâmica e estática. Então, aquele momento que o paciente entrou sem usar nenhum colírio, né, ele veio, aí ele está fazendo o exame dinâmico. Por quê? Porque ele tem ainda acomodação. Se a gente fosse comparar o olho com uma câmera, seria uma câmera filmadora. O olho não seria uma câmera fotográfica, seria uma câmera filmadora. Como é que seria isso? Então, quando você mira num objeto, numa distância, e você foca naquele objeto, e aí você vai e ajusta o foco. Então, se é de longe, você mirou e focou e ajustou a imagem para longe, enxergou. Aí estou olhando agora para perto. Mirei, ajustei o foco
Então, só que o olho faz isso dinamicamente. Essa capacidade de ajustar o foco para distâncias variáveis é a acomodação, basicamente. Então, o paciente, quando ele entrou no consultório, você mediu ele com a visão dele sem o óculos, com o óculos, o exame dinâmico, está com efeito ainda da acomodação. Ele está, acomodação, se ele tiver alguma acomodação, ainda está atuando nesse paciente. E o exame, a avaliação refratométrica estática, é quando essa acomodação está suprimida, através do uso de medicação. Então o paciente usou, ele vai retornar para o consultório, ele acabou de usar a tropicamida, o ciclopentolato, paralisou a musculatura ciliar, ele não tem mais acomodação, aí o exame dele, aquela avaliação que você vai fazer dele é estática. Bom, para medir a acuidade visual você vai usar diversas formas, diversas tabelas. Então a gente tem Teller, esse Leia Symbol, uma tabela que você pode se utilizar para a pessoa reconhecer as formas geométricas. E aí, para cada forma geométrica, conforme o tamanho, o grau de discriminação é testado, e aí aqui vem o correspondente à visão que o paciente possui. A mais usada a Snellen aqui no Brasil, né? Então cada país tem a sua particularidade, cada região no Brasil também tem a sua particularidade. Dentro de um mesmo estado tem o uso mais comum de determinada tabela ou escala. Então numa região, por exemplo, igual Minas Gerais, uma região com menor índice de analfabetismo, índice mais baixo, você pode usar a alfanumérica, por exemplo, né? E no local onde o analfabetismo ainda é grande, aí essa escala, por exemplo, ela é mais aplicada, né? Então, cada optótipo desse aqui, né, implica que você está visualizando numa determinada distância uma visão em arco de 5 minutos, e cada ângulo aqui dentro dessa forma, né, dentro desse optótipo, cada ângulo que você está vendo aqui, ó, nessa pontinha um ângulo, aqui é outro, cada ângulo aqui é 1 minuto de arco. Então aí você tem a distância aqui, a medida aqui decimal, e aqui no sistema de pés, de 20 pés. Então, isso aqui são duas formas de você representar essa medida que você está obtendo. Então, chegou lá no lado direito, o paciente conseguiu ver isso aqui. Você pode anotar 0,1, olho direito sem correção. Ele enxergou, por exemplo, até aqui sem correção. Então, 0,4 ou 20/50. Essa escala, né, já usando o alfabeto. Essa escala, ela tem uma imprecisão de cada optótipo desse aqui, não tem o mesmo nível de dificuldade. Então, um O, por exemplo, é muito mais fácil do que um Z, né? Nessa fileira aqui, por exemplo, o C é mais fácil, vamos dizer assim, do que o F, né? Então, são de graus diferentes de dificuldade. Então, ela não é tão facilmente aceita para trabalhos, usa-se mais a tabela logarítmica, né? Mas aqui no Brasil a gente usa mais a Snellen, né? E a medição em pés, 20 pés. Então aqui, ó, da mesma forma, a equivalência, né, da visão, e você faz a medição. Então o paciente entrou no consultório e está sem o óculos, aí você mediu a visão, ele não consegue ter 20/200. Aí ou você vai levar o paciente para metade da sala, ele vai andando, e aí você pode perguntar para ele, na hora que você vê, você marca. Então, se ele não conseguiu ver, volta para a cadeira, aí a gente vai fazer outras técnicas de medição. Mas por tabela. Então, se aquele paciente ele não consegue visualizar, você pode mostrar a mão para ele e você fala, tá vendo o dedo?
e aí você vai aproximando, agora eu estou vendo, aí você viu, você está na metade da distância, então 3 metros, então a visão dele é conta dedos, você faz o teste, conta os dedos, então a visão dele é conta dedos a 3 metros. Você aproximou com 3 metros, ele ainda não estava conseguindo, aí ele chegou 1,5 metro, conseguiu conta dedos a 1,5 metro. Ou então ele não conseguiu contar dedos, eu só estou vendo vulto. Você testa os campos, né? Você faz uma perimetria, vê se ele tem preservado os campos, né? Nasal, temporal, superior e inferior. Você faz as versões e testa também se ele tem aquela visão, né? Ele olhando na posição primária, se ele consegue olhar nos campos visuais, tentando fazer uma perimetria nesse paciente. Agora, e logo em seguida ele fez isso. Você pode pegar também uma lanterna para você definir. Você pode ver se ele se ele tem só percepção luminosa, e se ele tiver percepção luminosa, ele vai falar se a luz está acesa ou se está apagada, ou se ele consegue ver nos quadrantes que você pesquisou. Uma vez que ele tem percepção luminosa, também vale a pena você pegar um oftalmoscópio de preferência e tampando bem o outro olho, você estimulá-lo com uma luz amarela, por exemplo, depois você colocar uma verde, azul e ver se ele está acertando as cores. Porque se ele acusar a percepção luminosa, mas ele consegue ainda definir para você as cores, aí qual que é a acuidade visual desse paciente? É a percepção luminosa, mas porém com o senso cromático preservado. E isso tem uma implicação clínica fundamental. Se ele tem uma catarata, por exemplo, mas ele consegue ter a percepção luminosa e ele consegue ter a percepção de cores, ele tem um senso cromático ainda preservado, isso significa que ele tem boa parte da função macular ainda preservada. Então o prognóstico cirúrgico desse paciente é melhor, né? Ele significa que talvez ele operando, ele tirando aquela condição que ele tem, que está impedindo a visão dele, ele tem um potencial de visão superior a 20/400, pois a visão de detalhes, de minúcia, a visão de alta definição, a visão melhor que 20/400 localiza-se na mácula, a função macular que é responsável por isso, né? Bom, e em crianças, como é que a gente faz para medir a visão de crianças? Há várias formas. Uma delas é esse tambor optocinético, né? Como é que funciona esse tambor? Vocês observem que tem esse listrado, né? E isso tem uma espessura, cada faixa dessa aqui tem uma espessura. Bom, o olho, quando ele enxerga, quando ele consegue ver um objeto em movimento, ele acompanha, ele faz esse movimento, um nistagmo às vezes, ele vai numa fase rápida acompanhando, ele vai lentamente acompanhando o movimento e depois volta rapidamente, ele faz isso. Seria tentando causar um nistagmo optocinético, que é normal, né? Então é aquela pessoa que está no ônibus, ela vê um objeto, o olho fica acompanhando. Então o tambor, ele vai funcionar dessa maneira, na frente ele gira, se o paciente estiver vendo a faixa, o olho vai fazer um movimento acompanhando aquele sentido horário, por exemplo, da faixa, e você vai mudando cada vez. Para cada uma dessas medições de espessura de faixa, tem uma medida de visão, 20/200 ou 20/400, e você vai mudando esse tambor. Ele tem com espessuras diferentes dessa faixa, e aí vai ficando mais fino, então 20/100, 20/50, aí na hora que ele, por exemplo, você fez 20/50, ele viu, na hora que você passou para 20/40, aí ele parou de fazer esse movimento ocular, de acompanhar o olho que é natural, aí ele não viu 20/40, então a visão daquele olho estimada é 20/50, usado bastante, mais frequentemente em criança, né?